Sou Vera Cíntia Mesquita Pereira, faço curso de farmácia na Faculdade Florence. Meu projeto de conclusão de curso é o cuidado com a água nas escolas. Falarei principalmente da qualidade da água consumida em escola pública infantis brasileira. Será uma revisão de literatura. Minha orientadora é a professora doutora Lucy Rose de Maria Oliveira Moreira. A água é considerada um elemento essencial para todo ser vivo, pois todas as reações químico-orgânicas do corpo são dependentes dela. Esse elemento é considerado necessário para a manutenção da vida, inclusive a sustentação do ecossistema. É o mais importante recurso natural, o elemento mais consumido pela população e indispensável em todo o segmento da vida. Algumas precauções devem ser levadas em consideração, especialmente ao seu consumo. No entanto, à medida que a sociedade avança, a sua validade vai piorando drasticamente, pois junto com o aceleramento populacional, veio também a falta de investimento em políticas voltada para o uso racional desse tão importante elemento, fundamental à vida. Como consequência, a necessidade da população não foram totalmente atendida. Vale ressaltar que somente 20% da água residual do mundo são consideradas tratadas. Lamentavelmente, existe uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso à água potável. Caso não haja alguma intervenção, os resultados serão lamentáveis, especialmente no que concerne ao consumo, havendo patologias de veiculação hídrica. Por esse motivo, torna-se necessário a adoção de medidas de controle, tratamento e monitoramento hídrico, seja livre de patógenos e de boa qualidade. Além disso, é importante que se faça uma limpeza contínua nos reservatórios de água, como bebedouros e torneiras das escolas, evitando dessa forma que a impureza presente na água não venha prejudicar a água que será consumida pelas crianças das escolas públicas. No Brasil, 29 pessoas morrem diariamente decorrente de patologias associadas com a qualidade da água e não o tratamento de esgoto. Dito isto, ressalta-se a importância da adoção de cuidados com a qualidade de água utilizada para o consumo, visto que a sua contaminação representa um grande risco à saúde coletiva e individual, principalmente nas escolas, afetando o público infantil e a classe etária, mais atingida por doenças de veiculação hídrica. Isso acontece pelo fato de estarem mais propensos a infecções alimentares em razão da imaturidade do seu sistema imunológico e, dependendo da gravidade do caso, pode até ir a óbito. A água pode atuar como um veículo de substância química perigosa, como pesticidas, fenóis, chumbos e outros. E caso não seja devidamente tratada para consumo, pode ocasionar sérios problemas de saúde. É preciso adotar medidas de cuidado com a qualidade da água utilizada para consumo. O tratamento e a desinfecção da água destinada ao abastecimento público, em associação com a coleta e o tratamento de esgoto, foram dois dos principais motivos que impulsionaram no passado o aumento da expectativa de vida populacional. Estudos atuais apontam que, apesar de 89% da população mundial utilizar fontes tratadas de água, lamentavelmente 783 milhões de pessoas ainda estão sem acesso à água potável, com dramáticas variações regionais. A água disponibilizada aos seus consumidores deve ser avaliada não apenas em relação à quantidade, mas principalmente a qualidade, como cor, odor e sabor, evitando assim a presença de contaminantes físico-biológicos. Dessa forma, inúmeras mortes induzidas pela ingestão da água poluída, contaminada, poderão ser impedidas. Justifica-se pela necessidade existente de se avaliar por meio de uma revisão literária a qualidade da água consumida
por criança em escola pública. Essa, infelizmente, é uma preocupação atual que merece destaque. Afinal de contas, cabe à instituição dispor de recursos para que seus alunos consumam água de boa qualidade, ou seja, totalmente isenta de qualquer tipo de contaminação que cause danos à saúde. Levando em consideração tudo o que for mencionado, compreende-se a necessidade de se conhecer os indicadores físico-químico e microbiológico, que são mundialmente utilizados na verificação de contaminantes nas águas. As fases da pesquisa foram no total 7, a escolha do tema identificado e localização dos artigos na base de dados específico, leitura de título e do artigo completo, com acesso em PDF, formato portátil de documento, compilação, análise, interpretação e, por último, a redação. Identificar ainda possível risco relacionado à água das escolas públicas do Brasil. Os objetivos são analisar o arquivo bibliográfico encontrado online, que aborda a qualidade físico-química e microbiológica da água utilizada em bebedouro de instituições de ensino público infantil no Brasil. De estudo. Revisão de literatura integrada. É denominada integrativa porque fornece informações mais amplas sobre o assunto, problema, constituindo assim um corpo de conhecimento. Exploratória e descritiva. Para que a pesquisa fosse realizada, foi necessária a combinação de descritores. As coletas de dados foram a base de dados Cielo, BVS e Medline. Esses descritores foram utilizados nas seguintes bases de dados, Cielo, BVS e Medline. Toda a busca literária ocorreu de maneira organizada, pretendendo contribuir para uma completa compreensão da temática estudada. Busca de materiais no período de 3 meses. Essa busca foi efetuada entre os meses de agosto a outubro. De artigo científico acerca de qualidade físico-química, microbiológica da água consumida em escolas públicas brasileiras. Foram selecionados os artigos publicados em língua portuguesa nos últimos 10 anos. Descritores de qualidade da água escolares públicas, consumo e água potável. Foram selecionados artigos de relevância relacionados ao tema, que estavam disponibilizados com texto completo e gratuito. Foram selecionados trabalhos realizados exclusivamente no Brasil e avaliados a partir da leitura dos resumos, sendo considerados todos os artigos científicos com até 10 anos. Ano de publicação 2011 a 2021, com os seguintes descritores: água potável, escola públicas, consumo, água potável, escola públicas, qualidade da água, escola públicas, qualidade físico-química, água, escolas, qualidade microbiológica, água, escola e qualidade físico-química, água, escola pública. Critério de exclusão: monografia, dissertações, tese em línguas estrangeiras, publicações fora do período delimitado, não disponível na íntegra e que não tenha ligação com o tema ou objetivo proposto. Os critérios de exclusão foram os estudos realizados fora do Brasil, publicados antes do ano de 2011, que não estavam disponíveis na íntegra e que não tivesse ligação com o tema ou objetivo proposto pela pesquisadora. 7 artigos na base de dados, Medline, Cielo e BVS. Desses 20 foram selecionados pela leitura dos títulos, selecionados trabalhos relacionados exclusivamente no Brasil e avaliados a partir da leitura do resumo, sendo considerados todos os artigos científicos, com até 10 anos de publicação, 2011 e 2021. Os critérios de exclusão foram os estudos realizados fora do Brasil, publicados antes do ano 2011, que não estavam disponíveis na íntegra e que não tivesse ligação com o tema ou objetivo proposto pela pesquisadora. Após a leitura dos resumos, restaram 9 artigos. Os artigos foram selecionados pelo critério de admissão inicial, ter acesso completo e, posteriormente, realizou-se a leitura de seus resumos, aplicando os critérios de exclusão e exclusão.
As etapas desse estudo foram conduzidas de forma independente pelas pesquisadoras e as discordâncias foram resolvidas em consenso e a partir da leitura completa dos artigos. Após a leitura completa dos artigos, foram selecionados apenas 4 materiais que atendiam aos critérios de inclusão estabelecida pela pesquisadora. Cielo foram 1 e BVS foram 3. A análise das produções de interesse foi realizada inicialmente por meio de uma construção de uma tabela, como vocês estão vendo aqui abaixo, no qual foram descritas as seguintes variáveis: referência de cada artigo selecionado, incluindo seus objetivos, amostras, dado de base e os principais resultados. Como vocês estão vendo, aqui estão algumas referências. Vou falar um pouco dos objetivos, que foram verificar a qualidade microbiológica da água fornecida em bebedouros de escolas públicas e privadas, de ensino fundamental e infantil da cidade de Santa Rita, na Paraíba. Avaliar as condições higiênico-sanitárias da UANE, da Rede Municipal de Educação de São Luís, Maranhão, Brasil. Verificar as condições de armazenamento e parâmetro microbiológico de potabilidade de amostras de água colhida em escola pública do estado do Rio Grande do Sul. Avaliar a potabilidade da água em escola pública de educação infantil do município de Araçatuba, São Paulo, quanto o parâmetro microbiológico ao teor de nitrato. Aqui temos algumas amostras: 12 escolas municipais estaduais e particulares, 244 escolas, como creche, ensino pré-escolar e fundamental, 124 escolas públicas e 40 unidades de ensino infantil. A minha base de dados foram a Cielo e BVS. Não foram realizados teste físico no bebedouro da escola pública, apenas químico, procura de nitrito 25% e microbiológico, busca por agente patológico 100%. Os bebedouros podem ser fontes favoráveis de contaminações se não for devidamente higienizado, pois há contato direto entre pessoas com hábito de higiene desconhecido. E se estes aparelhos não passarem por todas as etapas de tratamento que garantem o controle da qualidade e boas condições de uso, podem transmitir doenças causadas pelo consumo de água, como doenças gastrointestinais, por exemplo, amebiases, cóleras, lectospiroses e outros. Sobre a qualidade da água potável disponibilizada aos alunos, 100% de presença microbiológica de patogênios coliformes totais, inclusive a E. coli, tanto no bebedouro 75%, quanto nas torneiras da cozinha, 25%. Os principais motivos para a ocorrência dessas contaminações possíveis: contaminações dos encanamentos, 50%, ineficiência da filtração dos bebedouros, 25%, ou até as suas localizações, próximos ao banheiro, que é 25%, falta de higienização das caixas d'água, 25%, e a contaminação cruzada dos alunos, mãos contaminadas, banheiro, bebedouro, 25%. Em todos os artigos, 100% foram detectada a contaminação da água consumida nas escolas públicas. E diversas pesquisas evidenciam resultados semelhantes a esses, relatando a inadequação da água potável disponibilizada aos escolares de diferente nível de ensino, do infantil ao fundamental. Segundo Lima e Cabral, 2016, a água pode ser contaminada de duas formas: no seu ponto de origem ou na sua distribuição, especialmente nos reservatórios particulares, domicílios e empresas. Apesar dos quadros de contaminações escolares não serem tão frequentes,
eles ainda assim possuem certo grau de relevância, especialmente quando se trata do ensino infantil. Declara que o ambiente escolar faz parte de um grupo vulnerável para a ocorrência de certas patologias que estão relacionadas à ingestão de água ofertada aos escolares, que se encontram fora dos padrões de potabilidade. Lamentavelmente, as escolas brasileiras, especialmente a de rede pública, têm deixado a desejar no requisito de disponibilizar água de qualidade aos seus alunos. A Unicef pontua o quão preocupante é o fato das escolas não disponibilizarem a seus alunos água de qualidade, livre de contaminante, saindo de suas torneiras. Afinal de contas, este é o seguinte ambiente mais frequentado por crianças e adolescentes. Uma das principais preocupações dos pais são dispor a seus filhos uma boa educação, em um ambiente propício ao aprendizagem e ao desenvolvimento, e que também possua uma boa infraestrutura e excelentes condições sanitárias. Caso a instituição não supra essa expectativa, os alunos estão sujeitos a adquirir doenças de veiculação hídrica, como diarreia e verminose. Os resultados encontrados nesse estudo, presença de E. coli nas águas de bebedouro, mostram a importância de análise química e microbiológica ser feita periodicamente nas escolas. O consumo de água contaminada pode dar origem a sintomas e algumas doenças, que geralmente acontecem porque alguns micro-organismos conseguem desenvolver-se facilmente na água. E embora seja mais fácil isso acontecer em rios e lagos poluídos, a água de fonte cristalina também pode ficar contaminada por algum tipo de bactéria, parasitas ou vírus. Além disso, essas doenças acontecem quando a água não passa por tratamento de limpeza e de purificação, que elimine os micro-organismos que contaminam a água, especialmente os responsáveis por causar doenças. Por isso é importante que a pessoa tenha atenção à água consumida, tanto para beber quanto para a higienização e preparação dos alimentos. A presença de coliforme em águas potáveis é uma fonte indicador de contaminação, que por sua vez está relacionado a um inadequado tratamento hídrico ou a inaptidão de manter desinfetante residual na água distribuída. Apesar desse quadro de contaminação escolar não ser tão frequente, ele ainda assim possui certo grau de relevância, especialmente quando se trata de ensino infantil, criança com idade de menor ou igual a 5 anos, pois este público naturalmente já possui uma certa suscetibilidade e enfermidade associada à ingestão da água contaminada, devido à fragilidade do sistema imunológico, principalmente infecções do trato gastrointestinal, que pode ocorrer de maneira mais branda ou até evoluir para um caso mais severo. É salientado por Melo Souza e Abreu, de 2019, que mais de 80% das patologias causadas por micro-organismo patogênico estão relacionadas à ingestão de água contaminada. Essas doenças, que são responsáveis por diversos surtos epidêmicos, são em sua maioria resultado do ciclo de contaminação fecal-oral, representando elevada taxa de mortalidade. Geralmente, esses surtos estão associados à falta de higiene dos consumidores ou até mesmo dos próprios aparelhos, que são utilizados para a realização do tratamento e distribuição das águas. Um dos grandes problemas atuais da saúde pública, enfrentada pela Organização da Saúde, está relacionado ao consumo de água contaminada, que acaba provocando inúmeras doenças epidemiológicas. A qualidade da água depende de todas as fases de tratamento,
distribuição, armazenamento do produto. Atualmente está em vigor a portaria número 2914, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde, que define os valores máximos permissível para características bacteriológicas, organolépticas, físicas e químicas, que pode ser tolerado nas águas de abastecimento. O Ministério de Saúde regulamenta a qualidade do Sistema Municipal de Abastecimento, com base na presença de coliforme, que atua principalmente como indicadores de poluição fecal e contágio de bactérias heterotróficas. Já as análises físico-químicas incluem as seguintes determinações: turbidez, cor, pH e odor, indicadores de boa potabilidade para a água de consumo. De acordo com Leão et al. De 2018, elas podem ser transferidas para outros materiais e ambientes por diversas vias de transmissão, sendo as mãos a mais conhecida. Isto geralmente tende a acontecer devido à má higienização desse membro superior após a utilização do sanitário, que acaba proporcionando uma veiculação fecal por todas as superfícies que a mão contaminada toca, estabelecendo assim um fluxo contaminante de coliformes fecais, entre outras espécies patogênicas, para outros indivíduos. São extremamente necessárias, especialmente para que os casos de contaminações de bebedouros coletivos sejam evitados, exclusivos nas escolas. Este aparelho é um recurso popular, deveras utilizado por causa da sua economia e praticidade. No entanto, todos esses benefícios poderão ser desvalorizados, caso ele se torne um foco de disseminação patológica, exclusiva e fecal. Por este motivo, é necessária a adoção de práticas adequadas de higienização, não apenas nas mãos, mas também dos bebedouros. Caso contrário, a qualidade microbiológica das águas fornecidas por este aparelho poderão estar comprometidas. No caso das escolas, este monitoramento deve ser constante. É preocupante por causa dos seus efeitos nocivos ao organismo humano. Por isso, a necessidade dos reservatórios de água passa por um criterioso acompanhamento. Os bebedouros são utilizados por vários tipos de pessoas, exclusive aquela que não possui um hábito saudável de higiene. Por esse motivo, os pesquisadores declaram que este aparelho é considerado uma fonte direta e indireta de contaminação, por causa do contato do homem com a água ou com o próprio aparelho, respectivamente. Essa argumentação anterior também se aplica no caso das escolas. Afinal de contas, muitas crianças utilizam o banheiro e logo em seguida se dirigem ao bebedouro sem necessariamente ter seguido fielmente os hábitos de higiene recomendada nas lavagens das mãos, sendo este um potencial risco à saúde coletiva. Foi possível afirmar a presença de contaminação fecal devido ao grupo de bactéria E. coli nas águas potáveis disponibilizada aos alunos de rede pública, do infantil ao fundamental. Os resultados encontrados são lamentáveis, mostrando que as escolas estão em grande risco, pois estão expostos a patologia de veiculação hídrica. Intervenções precisam ser realizadas. Outros eventos preocupantes está relacionado ao fato deste grupo de risco se tratar de crianças que são biologicamente mais vulneráveis à ação de micro-organismos patogênicos. Este resultado mostra o desacordo das unidades de ensino em relação aos padrões microbiológicos determinado pela legislação brasileira para o consumo humano. Ainda nesse contexto, verifica-se também o risco que esses escolares estão sujeitos ao consumir diariamente uma grande quantidade de água contaminada. Essas são minhas referências.
agradecer é a arte de atrair coisas boas. Muito obrigada.